Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Catiana Normandia Fonseca, mulher preta, baiana periférica. Moro aqui na cidade de São Paulo há mais de 2 décadas. Sou da cidade de Santo Estevão, filha do João Clóvis, que não está mais nessa terra, e da Maria Celeste, irmã do Cleito e do Pablo. A gente vem para São Paulo aí na década de 90, porque o meu irmão Cleito, ele nasceu surdo e ali no começo da década de 90, no interior da Bahia, não tinha professores com Libras. Então, como é que a gente alfabetiza, né, essa criança? Eu venho de uma família que sempre prezou pela educação. A minha avó Maria, sou neta também de 2 Marias, né, Maria Fonseca e Maria de Lourdes. E a Maria Fonseca, morando, a gente chama de roça, né, lá no interior da Bahia, foi uma das primeiras a construir uma escola no interior da Bahia. Então, educação pra gente sempre foi tudo, né? É libertador, é transformador. E aí a gente sai do interior da Bahia, vem pra cidade de São Paulo. Eu vou morar na periferia, no Jardim Ângela, para poder a minha mãe e o meu pai dar um estudo, né, melhor para o Cleito. E, na verdade, assim, o estudo melhor no sentido dele ter professores e professoras que tenham Libras, né? Porque o estudo da Bahia é excelente, é perfeito, é maravilhoso. Eu fui alfabetizada com 9 anos quando eu cheguei aqui. Eu já estava muito avançada, inclusive, nos meus estudos. Então, a minha trajetória aqui em São Paulo se dá a partir daí e estou aqui desde então. Então, eu cresço em São Paulo, né? Me formo, eu sou administradora de empresas. Hoje eu trabalho com ISD ou ISG, na área de responsabilidade social, dentro de uma empresa varejista do ramo de moda. Para além disso, eu tenho uma consultoria de impacto social que trabalha dentro das periferias aqui da cidade de São Paulo. E hoje a gente também está aí entrando em outros territórios e voltando para minha terra, em Salvador, por exemplo, onde eu também atuo. Tem um podcast chamado Vozes Femininas, que nasce dentro dessa pandemia, né, no fim do mundo aí de 2020, onde eu entrevisto mulheres cis e mulheres trans, que também o podcast Vozes Femininas, ele é construído por mãos de outras mulheres, né, porque é muito seguindo a nossa filosofia Ubuntu, a gente não faz nada sozinha, né, e eu sou porque tem outras que são e que vieram antes da gente. Então, o podcast Vozes Femininas, ele nasceu com ideia minha, mas com a ajuda de Ju Dias, de Júlia Lúcia e de Kelly Baptista. Então, são mãos de mulheres que também fizeram acontecer. Eu começo a trabalhar, né? Então, eu percebo que a educação ela foi tão presente e ela é tão importante na minha vida, porque dentro de casa, o meu pai me ensinou que eu poderia ser quem eu quisesse ser, desde pequenininha. Então, estuda, Catiana, estuda, porque você vai poder escolher a sua profissão. Meu pai, o sonho dele era me ver professora. Eu dizia que não queria ser professora, né? E hoje eu sou professora. E amo ser professora. E quando me pergunta qual é a sua profissão, eu tenho orgulho demais de dizer que sou professora. Mas eu sou formada em administração de empresas. Eu começo a estagiar dentro de uma universidade. E é onde desperta esse meu amor pela educação, pela academia. E aí eu começo a estagiar nessa área. E é muito engraçado, hoje, refletindo a minha carreira, eu começo a perceber que eu fui para uma área de estágio de uma universidade. É uma universidade privada. Eu gosto sempre de falar dela porque foi lá que eu me desenvolvi. E eu acho que a gente tem que dar os nomes dos lugares que foram e são importantes para a gente, para a nossa trajetória pessoal e profissional. Que é a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, que ela é muito reconhecida aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Há mais de 50 anos que ela existe. E aí, quando eu vou estagiar na Unisa, que é onde eu estudava, eu vou estagiar dentro de uma área chamada extensão universitária. Extensão universitária, né, assim, toda universidade precisa ter uma extensão universitária para poder cuidar dos projetos sociais que essa universidade tem, dos cursos rápidos, complementares, enfim, de todas as ações que uma universidade precisa ter. E aí eu já começo também, além de estar na educação, a gostar
da área de responsabilidade social, né? Há de estar ali, há de ficar nessas duas áreas juntas. Então, eu começo a trabalhar com os cursos rápidos, organizando os eventos com a comunidade interna, comunidade externas, olhando ali para toda a área de responsabilidade social da universidade, enfim, e me apaixono por isso. Nessa universidade, eu também me transformo professora. Eu recebo uma oportunidade, eu lembro que foi assim, no fim de um ano aí, o vice-reitor me convida para ser professora. E eu falei assim, gente, eu nunca quis ser professora, mas eu já estava dentro de um ambiente totalmente acadêmico, né? Eu vivia educação 24 horas da minha vida. E aí eu topei esse desafio. E eu lembro que um dos conselhos, assim, porque eu tenho vários professores que para mim são grandes mestres, e mentores e mentoras, né? E aí uma dessas professoras, ela virou para mim assim, Kati, você vai ser picada pelo bichinho da educação e nunca mais você vai largar. E ela estava certa, gente. Eu fui picada por esse bicho da educação e por mais desafiador que é ser professora no Brasil, é uma coisa assim que não tem dinheiro que pague o amor que você sente ao ver que o que você falou, ao que você transmitiu, a pessoa ela reverberou e carrega para sua vida. É muito gratificante quando passa os anos, aí você reencontra, né, um aluno ou uma aluna e ela vira para você e fala, ai, professora, fui fazer faculdade de tal porque você falou, porque a senhora falou. Ah, professora, eu estou trabalhando em tal lugar porque a senhora teve uma fala XYZ. Ai, professora, muito obrigada porque hoje eu sou uma outra pessoa por causa disso. Gente, não tem dinheiro que pague, porque eu não posso mudar o mundo, mas eu mudo pelo menos uma pessoinha aqui, mudo ali dentro do meu ciclo e a gente vai construindo um mundo melhor daquilo que a gente acredita e que a gente sonha que deve ser. Então, eu me transformo professora nessa universidade, continuo com as duas funções, administrativa, fazendo a gestão, né, social e também de educação. Depois que eu saio dessa universidade, eu queria muito trabalhar com gestão de pessoas. Eu tenho um MBA em gestão de pessoas. E aí eu queria bastante trabalhar com gestão de pessoas. Só que é isso, né? E tem até hoje, as pessoas elas pedem experiência, né? Só que eu não tinha experiência de gestão de pessoas. A minha experiência era toda focada na educação. E como é que eu vou para uma área que eu não tenho experiência? E eles pedem 100 anos de experiência, por exemplo. E aí que tá a questão, né? E que existe, que a gente precisa dialogar sobre isso, sobre empregabilidade e sobre oportunidade. Na verdade, é sobre oportunidade. Como é que eu vou ter a chance de exercer o meu papel, a minha função, se você não me dá oportunidade? Porque eu posso estudar, gente. Eu posso estudar 1 milhão de livros, eu posso ser PhD. Se você não me der uma oportunidade, não vai adiantar de nada os meus estudos. E aí, muito nesse lugar, entra muitas indicações, né? Mas isso, eu vejo isso como um problema, uma barreira. Porque se você está no meio de pessoas que vai te escutar, que vão te escutar e te dar essa oportunidade, essa chance, beleza. E se você não tem? Se você não tem ninguém para te indicar, aí fica ruim. Porque você vai acabar patinando, só que você não tem indicações. Você não tem uma pessoa que te ajude a acessar esse espaço. Então, é uma barreira, né? Porque nem todo mundo, por exemplo, foi ensinado como eu, né? Que o meu pai e minha mãe me ensinou, a ser o que eu quisesse ser. A entrar onde eu quisesse. A não abaixar a cabeça para ninguém. Por quê? Você é livre como todo mundo, você pode acessar tudo como todo mundo e você é igual a todo mundo. Mas eu percebi que ao longo também da minha trajetória enquanto professora, nem todos os alunos e a maioria dos alunos que eu dava aula dentro da periferia tinha essa educação dentro de casa. Porque o comum, principalmente dentro da periferia, de uma família que já vem passando por várias opressões ao longo dos séculos, né, que são de várias gerações, é de você a se submeter àquele emprego e não reclamar. Dê graças a Deus que você tem aquele emprego, não reclamar e fique na sua.
Então isso é muito perverso, porque faz com que a gente não se liberte dessas correntes que nos aprisiona, né? Então o povo, e aí eu tô falando essa massa, que é essa massa periférica que leva esse país nas costas, a gente só serve. A gente acaba indo nesse caminho de servir esse patrão, essa patroa, de servir esse sistema que fala que a gente tem que dar graças a Deus ainda que a gente tem um emprego. E tá tudo bem, a gente não pode ficar reclamando. E a gente não pode ainda querer o melhor, porque querer o melhor é uma afronta, né? Então, olhar para esse lugar me fez aí pensar, né, nessa minha trajetória de gestão de pessoas, de trabalhar com gestão de pessoas, fundar a Quiná Desenvolvimento Profissional, que é a minha consultoria de impacto social, porque eu fiquei muito inquieta, né, nesse sistema, nessa ouvindo as pessoas, escutando os dois lados, entendendo que é a falta de oportunidade pra gente, entendendo as coisas que eu passei também e que outras pessoas seguem passando. A diferença é que a autoestima faz e conta muito nesse lugar de empregabilidade, de estudo, de reforço. É fundamental. Então, se você não tem dentro de casa, principalmente eu tô falando dentro de casa, um lugar que te apoia e que fala que você pode e que, ó, tá tudo bem, se deu errado aquela entrevista, segue sua vida, isso é muito perverso, porque faz a pessoa colocar a culpa nela, né, de não conseguir um emprego, de se tornar... E aí ela vai olhando assim, nossa, todo mundo consegue emprego, menos eu. Começa a entrar num lugar desse e não sai mais, aí não arruma emprego e só vai se diminuindo perante um sistema que tá te oprimindo. Então a Quiná, ela nasce nesse lugar para trabalhar autoestima, reflexão de carreira, porque eu também percebi que as pessoas, os profissionais das periferias, não fazem reflexão de carreira. E aí eu falei, não, vamos fazer. Porque também, um parênteses aí que eu falei para vocês, quando eu vou trabalhar com gestão de pessoas, eu vou trabalhar dentro de consultorias focadas em executivos. E aí também foi essa minha inquietação. Quando eu estou dentro dessas consultorias, trabalhando com outplacement, e outplacement não era um termo tão difundido aqui no Brasil, que basicamente é a empresa que vai desligar. Um exemplo aqui, tá, pessoal? Um exemplo bem rápido, né? E bem, assim, resumido do que é o outplacement. Uma empresa X vai desligar o seu diretor ou um CEO. Para não fazer esse desligamento, né? Assim, Catiana, você está sendo mandada embora. Eu vou contratar uma consultoria de outplacement para poder dar um suporte para esse CEO, para esse diretor, essa diretora, nesse momento de transição, né? Nesse momento de desligamento. Que o desligamento de qualquer emprego, ele é ruim para todo mundo, independente do seu nível, do seu cargo ou da sua área social. Pode ser um ajudante, como pode ser um CEO. Você foi mandado embora, você vai entrar na mesma pilha. É ruim. É ruim. Só sabe quem já foi desligado. Por mais que às vezes você não quer estar trabalhando naquele lugar, quando você recebe a notícia de que você foi mandado embora, você vem um negocinho assim que desperta uma tristeza, uma agonia, né? Você se sente nada. Isso é a verdade. Mas, né, aí essas agências, essas consultorias de outplacement, dá esse suporte para esses profissionais. Só que eu ficava assim, poxa vida, é um programa super interessante. Eu acho importantíssimo ter uma consultoria, profissionais que dão esse suporte para esses profissionais que ficaram anos, 20 anos de cadeiras, né, de diretoria, 30 anos naquela empresa. E por que não ser para todos, todas e todes? Todos os níveis, todos os cargos, né? Porque somente para posições executivas. Porque não para os demais. E aí eu ficava muito inquieta. Aí eu falei, já que não tem no mercado, né, minha gente, o que é que eu faço? Eu vou fazer a minha. Comecei a fazer um outplacement popular através da Quiná, claro. Mas muito nesse lugar de olhar ali um profissional da periferia e a gente sentar. Porque sempre chegava, Cátia, você pode fazer um currículo para mim? Cátia, recebe meu currículo? Eu falava assim, gente, não, calma. Não é assim. Eu vou receber o seu currículo por quê? Qual é o momento que você tá? Vamos falar da sua carreira? E aí as pessoas muitas vezes nunca tinham escutado isso. Porque entra num lugar, né, ali num jogo, manda currículo, mas sem saber nem pra onde tá mandando, por que tá mandando e o que você quer trabalhar. E aí fica muito aleatório, né? Fica muito assim solto.
Então a gente precisa também entender. E aí é o que eu falo, a gente precisa mudar essa chave. Emprego, ela é uma via de mão dupla. Eu preciso da empresa e a empresa precisa de mim. Não é somente eu preciso trabalhar, que não sei. Não. Eu preciso trabalhar e a empresa precisa de mão de obra, não é mesmo? Esse é o sistema que a gente vive. Então você começa a se valorizar, a entender que a empresa sem você também não vai produzir. Logo, muda esse seu posicionamento. A forma como você se vê e você se torna também gestora e protagonista da sua carreira. Eu começo a olhar para a minha carreira de uma forma totalmente diferente. Primeiro pensando o que eu quero da minha vida, onde eu quero estar, como eu quero estar, entendendo. Por exemplo, eu sou uma mulher preta, baiana, nordestina, graças a Deus. Tenho aí várias questões, né? Um país racista, que eu sei que por mais que eu possa ter um PhD, ainda assim, para eu ser uma diretora, eles sempre vão inventar que eu tô faltando alguma coisa no mercado. Então, essa barreira que nós, mulheres pretas, encontramos no ambiente de trabalho, como é que eu faço para furar essas bolhas? Né? Como é que eu estou dentro desse lugar? Como é que eu entro nesse lugar? Né? E aí eu começo a olhar assim, não é o que me falta. Porque a gente também não pode só colocar novamente a culpa em nós. É nesse sistema. Peraí, eu vou procurar então um emprego, uma empresa que tem uma abertura mais antirracista e que pode receber o meu currículo e eu vou me valorizar. Eu não vou colocar para ela o que eu não tenho, mas o que eu tenho, o que eu posso entregar. Por isso que eu sempre falo também com os profissionais, né, que eu dialogo sobre reflexão de carreira, traz seus pontos fortes, as suas competências, aquilo que você é bom, que você é boa e coloca para jogo, sabe? Não fica só aperfeiçoando ou dando mais visibilidade àquilo que você não sabe. Porque no sistema racista, eles sempre vão colocar alguma coisa que você não sabe. Isso é fato, né? Isso já tá posto, já tá dado, infelizmente. Então, o que é que você sabe? Na hora que você vai para uma entrevista, lembre-se, é um negócio, gente. É um negócio, é uma venda. E é uma venda sua, é uma venda sua pessoal. Quando eu vou para uma entrevista, eu vou falar quem eu sou, a Catiana, o que eu tenho de bom. Quais são os benefícios que a empresa vai ter ao me contratar. Você tem que pensar nesse lugar. Porque é um benefício, né, gente? Me ter nesse lugar. Ai, por favor, né? Então, assim, é isso que você tem que se valorizar. É isso que você tem que saber. É engraçado que às vezes também eu vou falar com jovens, né, na busca do primeiro emprego. E aí eles falam assim, depende, tem lugar que eles vão chamar de professora, porque às vezes eu vou estar num ambiente mais escolar, né, mais educacional, ou outros lugares que eles vão me chamar a formação, né, que eu vou fazer com mulheres, que eu já fiz inclusive aqui da rede Nós por Nós, para mulheres pretas, que são as minhas duas linhas de pesquisa, mulheres pretas e a juventude negra. A juventude negra, muito no que a gente já sabe, que é o maior índice de jovens desempregados, são negros e periféricos, que estão na periferia, e mulheres negras que a gente nem é 4% de mulheres executivas. Eles contratam muito mulheres negras, mas em que lugar? Em que posição? A gente está muito no operacional, né? A gente está muito ali na base. Na tomada de decisão, na liderança, a gente nem é 4% de executivas no Brasil. Esse número é vergonhoso. Então, como é que a gente acelera? Tem duas coisas. Acelera a nossa carreira para que a gente esteja nesse lugar, mas também para um outro lado. Como é que essas empresas começam a olhar para nós e a dar oportunidades? Oportunidades dignas, entendendo que não é favor, porque nós somos qualificadas, a gente tem capacitação, a gente tem habilidades e a gente é potência. A gente só precisa de uma abertura de porta, tá, minha gente? Uma abertura de porta, uma oportunidade para ocupar, seja lá ser diretora, né, CEO, CFO, oportunidade que a gente quiser. A mulher pode ser quem ela quiser. A gente só precisa de uma oportunidade. E a gente vai tentando. Não tá fácil, porque eles acabam duvidando da gente. E entra também num lugar que a gente também tem que discutir, como se a gente estivesse pedindo favor. E não é favor, é sempre bom reafirmar isso. Não é favor, é reparação histórica, né? É só uma oportunidade. Se você acaba contratando os mesmos das suas bolhas, logo a gente fica para fora, porque a gente não está dentro dessa bolha que é elitizada e branca. Então, você acaba saindo. Mas aí a gente precisa olhar para a juventude negra. Como é que a gente dá uma oportunidade de emprego? Jovem aprendiz. É uma abertura.
Logo, o jovem aprendiz não tem que ter experiência, já diz o nome, jovem aprendiz. Ele tem que ser contratado para se desenvolver. Agora fica, né, tem gente que fala assim, mas o primeiro emprego, sei lá, precisa ter experiência. Como que esse jovem vai ter experiência se você não dá? Alguém precisa estender a mão. Assim como estenderam para mim, né, para eu ter a minha primeira experiência, eu preciso fazer isso com outras pessoas, né? E é um dos meus papéis. E é uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada por pessoas e trabalhos que possibilitam aí uma transformação social e educacional. E eu me vejo muito como ponte, né? Então, e eu gosto de ser essa ponte. Eu gosto de trabalhar isso. Eu gosto de pegar um profissional ou uma profissional, olhar o currículo dela, pensar a carreira, fazer reflexão, fazer esse entendimento e falar assim, aonde você deseja trabalhar? Vamos fazer uma listinha? Vai fazer a listinha. Vamos bater na porta dessas empresas. Como bater na porta dessas empresas? Isso é literal, tá, gente? Não é você vai sair na rua batendo na porta das empresas. Você simplesmente vai o quê? No LinkedIn, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã do LinkedIn. Então, como é que a gente bate, né, nessas empresas, bate na porta dessas empresas? É no LinkedIn hoje em dia, né? Então, utilizar o LinkedIn, essa rede social profissional, da melhor forma possível. E estrategicamente é a seu favor. Então eu vou listar, eu sempre ensino, lista quais são as empresas que você deseja trabalhar e vai lá no LinkedIn, adiciona as pessoas, faz uma conexão. Eu costumo dizer, gente, que network, ele não é para pedir emprego ou pedir favor. Network é para você se tornar uma pessoa interessante, para fazer ali uma rede de contatos forte, bacana, né? Network é que a gente chama ali, né? Então, são conexões, né? Então, quais são essas conexões que para a Catiana, é interessante, né? Como é que eu me relaciono com essas conexões? Lembrando que não é eu ir lá só pedir. Não é uma via única, é uma via dupla. Eu não posso chegar numa pessoa que eu nunca vi na minha vida e pedir já um favor direto. Eu acho isso deselegante. Né? A gente precisa ter um contexto, a gente precisa saber se relacionar com as pessoas, a gente precisa saber fazer uma troca bacana, uma troca produtiva. Eu sou muito a favor das boas conexões. Porque quem tem conexão nessa vida, minha gente, tem tudo. Eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter boas conexões. E essas boas conexões faz a gente viver melhor. Faz a gente entregar projetos produtivos, projetos interessantes, faz a gente ter um relacionamento. E relacionamento é vida, né? Um relacionamento realmente, como é que eu posso dizer? Nem é afetivo que eu quero dizer, mas no sentido de um relacionamento saudável, né? Então, ter boas conexões. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não sei chegar nas pessoas, não sei me conectar. Gente, tudo é um aprendizado, é um ensinamento. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Mas tudo é conexão nessa vida. Conexão tanto para você procurar emprego, buscar uma recolocação, fazer uma transição de carreira, como também para você que está empreendendo, né? A vida, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de outras pessoas. Só que, novamente, você precisa de outras pessoas e você precisa ser essa pessoa interessante. Não, jamais, nunca interesseira, tá? Uma pessoa interesseira, o pior é que a gente descobre na hora. Na hora que ela te escreve, você já sabe que ela é interesseira. E aí tem muita da gente que não responde, enfim, ignora. Então não é esse lugar. É a gente ser uma pessoa interessante, uma pessoa disposta a ajudar, generosa, né? É uma pessoa que tá ali, ó, à disposição para tudo. Vai e volta, vai e volta. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, inclusive, na busca de um emprego. E na busca também aí para quem está empreendendo, de conseguir captadores de recursos, de conseguir patrocínio. Você precisa estar se relacionando com outras pessoas. Relacionamento saudável é a dica, né, que eu tenho para vocês, principalmente para quem está buscando uma recolocação ou para quem está empreendendo que precisa de patrocínio, né? Então, e aí aqui além dessa parte de empregabilidade, de recolocação, a gente também
contribui, né, orienta empreendedores periféricos, principalmente na parte de gestão de pessoas. Tem uma demanda que chegou e eu entendi que a maioria dos empreendedores aprende a fazer tudo, né, a fazer tudo, só que não aprende a gerir pessoas. Não aprende a ter esse controle, né? Porque não adianta você ter o dinheiro, saber o marketing, se você não sabe fazer a gestão de pessoas. Porque pessoas, né, gente, é tudo para o negócio. Ela pode subir, como também pode cair, né? Então, eu preciso saber. O negócio eu não vou fazer sozinha. Eu preciso ter uma equipe. Que equipe é essa? Então, eu, enquanto gestora do meu negócio, da Quiná, quem faz sentido para a Quiná? Né? Quais são as pessoas que eu gostaria, que eu quero que soma com a Quiná? Por exemplo, na Quiná, ela nasce num lugar que eu já comentei aqui com vocês, e para a equipe, né, normalmente eu contrato mulheres e mulheres pretas e periféricas, porque eu acredito nisso e é o que eu vivo. Se o que eu falo, eu também preciso vivenciar. Então, eu vou empregar, se tem alguma consultoria para fazer, algum projeto, serão mulheres pretas periféricas, né? Não tem uma flexibilidade. Normalmente são mulheres pretas periféricas e também abro para alguns homens pretos periféricos. E isso acontece e tem acontecido nesse entendimento de negritude, da gente se aquilombar. Mas aí você sabe quem é que faz sentido para a sua equipe. Você tem que entender primeiro, para trabalhar aqui, quais são as competências que essa pessoa precisa, como é que eu vou gerir, eu realmente, como é que eu sou líder, né? Eu consigo distribuir as funções, eu tenho esse desprendimento, como é que eu vou fazer essa gestão de pessoas? E aí eu comecei também a fazer essa orientação de gestão de pessoas com empreendedores periféricos, além de ajudar ali também contribuir nos processos seletivos. A gente chama de processos seletivos afirmativos, né? Que são processos seletivos onde a gente vai contratar pessoas pretas, indígenas e periféricas para trabalhar dentro dessa empresa, dentro desse negócio. Normalmente eu faço processos seletivos para negócios dentro da periferia e também algumas empresas que são tidas como antirracistas acabam contratando a Quiná para fazer esse processo seletivo afirmativo, né? Então, a gente também dá essa consultoria que é fundamental. Outra coisa assim, que eu vejo que é fundamental, né? Quando a gente está falando de reflexão de carreira e que aí eu faço com essas pessoas. Quando a pessoa ela entende o que ela quer. Você quer empreender? Você quer uma recolocação? Ou você quer abrir um negócio social? É o primeiro ponto para a gente partir. Você precisa me dizer o que você quer, o que você busca, né? Se for um emprego formal, CLT, tem um caminho. Se você vai empreender, tem outro caminho. E se você vai abrir ali um projeto social, é um outro caminho, né? Ou um negócio social também é outro caminho. A partir disso, dessa definição, aí a gente vai dialogar, né? Então, para o empreendedorismo, o que você deve fazer? Quais são os cursos que você deve buscar? Aonde você tem que ir? Lembrando, pessoal, que todas essas frentes, você precisa de uma única coisa, se relacionar. Vocês vão ouvir, né, bastante essa palavra comigo, porque relacionamento é vida. Então, você vai precisar se relacionar. Para o empreendedorismo, definir, né, o seu negócio, fazer o seu plano de negócio, buscar estudos, lugares de investimentos para o seu negócio, quem são as pessoas que estão empreendendo dentro da sua área, dentro do seu segmento, se estruturar com essa base. Se você vai buscar um emprego CLT formal, você vai ali também arrumar o currículo, primeira coisa, e arrumar esse currículo E eu sou a chata do currículo. Sou muito chata mesmo. Porque tem uns currículos que a gente pega e eu não culpo, porque a gente não é ensinado a fazer um currículo legal, né? A gente não aprende a fazer um currículo legal. E aí eu tô falando a gente periférico, né? Porque existe consultorias para pessoas que têm bastante dinheiro a fazer o seu currículo e deixar a sua vitrine. Porque o seu currículo é a sua marca pessoal, é o seu cartão de visita. Se você olha o seu currículo, ele tá mal escrito, ele não diz nada com nada sobre você, automaticamente a pessoa, o headhunter ou a recrutadora que vai pegar aquele seu currículo, não vai ler.
Vai jogar de lado, tá descartado, acabou a conversa. Porque ele não te conhece. Diferente quando uma pessoa te conhece, né? Se eu não te conheço e eu vejo o seu currículo que tá mal escrito, não tá entregando nada, eu não vou nem dar o trabalho de te ligar para marcar uma entrevista, porque eu entendi que é o nosso... Isso aí, gente, é o nosso viés, né? Inconsciente. Que aí a gente acaba eliminando só por olhar uma coisa que você nem viu. Mas, assim, fazer um currículo é fundamental. E o currículo, eu sempre falo, dá trabalho. Dá trabalho, porque você vai ter que parar. Não dá pra você fazer um currículo. Vou fazer um currículo agora rapidinho ali. Não, não é assim. Você vai parar, você vai pensar a sua carreira. Você pode demorar um dia, uma semana, como um mês. Porque você vai parar, você vai pensar. E eu sempre falo assim pras pessoas, busque seus resultados. Ah, mas eu não tenho. Tem. Todo mundo tem resultado. Aí, né, falando sobre a juventude, tem jovens que falam assim, mas eu nunca trabalhei, professora. Sim, você nunca trabalhou formalmente, mas busque aí o que você já fez na sua vida. Trabalho voluntário, já trabalhou no Grêmio da escola, na igreja, no clube, não sei, nas festas juninas, de quermesse. Tudo isso conta na hora de um currículo. Aí eles pegam e falam assim, é verdade, né? Eu falei, Então, quando você fazia parte do Grêmio da sua escola, o que você fazia lá? Escreve. Escreve tudo isso, porque isso vai te dando o quê? Te deu experiência. Isso fomentou e também desenvolveu algum tipo de habilidade, de alguma competência. Por exemplo, trabalho em equipe. Você foi um Grêmio numa escola, você teve que trabalhar muito em equipe, você teve que ter muito relacionamento interpessoal, porque você lidou ali com vários tipos de colega, não foi mesmo? E de todos os níveis. Gente que estava legal, concordando contigo, e gente que só queria brigar. Então, traz essas habilidades e aí eles começam a olhar realmente o que eles entregaram. Faz toda a diferença. Realmente eu tenho. Porque a gente não para aprender isso. E aí eu vou falando, faz o currículo, organiza esse currículo, faz aí uma listagem de empresas para onde você quer. Se você tá na parte de projetos sociais ou negócios de impacto, como que é isso? Entendendo que se é um projeto social, desenhar. Como é que você vai captar recursos? Aonde você vai captar recursos? Quem pode captar esses recursos? Eu faço parte, né, da ABCR. Como é que eu entro? Como é que eu acesso? Quais são as holdings que fazem parte dentro das periferias? Existe? Existe, por exemplo, tem a Favela Holding. Eu conheço? Sim ou não, ou talvez? Se eu não conheço, como é que eu faço para conhecer? LinkedIn, minha gente. LinkedIn. Se eu não tenho alguém que conheça, vou atrás do LinkedIn, vou me apresentar. O não a gente já tem. Mas a gente precisa ir atrás do sim. Outra coisa, quando a pessoa não usa o LinkedIn, eu sempre digo quando a gente tem uma rede de relacionamento. Sempre tem alguém que conhece alguém. Eu posso não conhecer, mas vai ter alguém que conhece alguém que conhece alguém que vai chegar nessa pessoa. É fato. Então, relacionamento novamente. E se eu vou criar um negócio de impacto, como é que vai ser esse negócio de impacto? Porque ele vai ser sustentável, ele vai gerar grana, mas ao mesmo tempo ele vai impactar ali a sociedade. E vai impactar de que forma? De que jeito? Então, isso é fundamental também a gente ter essa compreensão para onde a gente quer ir. E tudo isso para dizer que são as formas de empregabilidade e geração de renda que existe aí para as pessoas e para acessar, né? Eu amo falar sobre empregabilidade e geração de renda, porque a gente precisa falar. A gente precisa falar com as nossas e com os nossos. A gente precisa ter esse esclarecimento, esse entendimento e de como acessar os lugares. E não ter medo. Eu acho que essa é a palavra. Porque eu percebo também, por uma grande população periférica, a questão do medo de acessar alguns lugares. Por várias questões, né, de opressão que faz e que já impediram a gente de alguns acessos. Então, não ter o medo, ter a confiança e a segurança de que você pode, de que seu negócio é valioso. E o seu negócio aí, tanto para quem vai procurar um emprego, né? Então, eu não estou pedindo um favor, como eu já disse para vocês. É uma troca, é um serviço. Estou me vendendo, como também ali eu tenho um negócio, sou empreendedora, sou empresária, como é que eu vendo, ofereço meu produto ou meu serviço? Ou eu tenho um projeto social, como é que eu faço esse projeto social acontecer? Aonde que tá? E eu gosto de dizer isso
do projeto social para quem vai buscar patrocínio, não ficar apenas engessado, né, e ali dentro dos editais públicos. Porque se a gente entra, às vezes, num sistema de político que vai cortar essas verbas públicas, o seu projeto morre, né? Então, como é que a gente faz para não morrer? Como é que a gente faz outros caminhos para ter esse dinheiro para chegar até vocês? É isso, é buscando lugares que podem patrocinar, que podem trazer recursos e de que forma, quem são essas pessoas, aonde estão essas pessoas e de que maneira a gente chega nelas. Porque é importante a gente entender esse caminho que faz a gente chegar nelas também, olhar, né, ir atrás, buscar. Eu sei que é um trabalho, mas a gente precisa ter. E eu sei que, por exemplo, projetos sociais, né, a gente sabe que existe aí as leis de incentivos. E que, infelizmente, nem todos e todas e todes, principalmente pessoas periféricas, que estão no extremo da periferia, com projetos bacana, demais, assim, que, poxa vida, né, poderia ter o aporte financeiro dessa lei de incentivo, tem, que elas não têm. Não tem, não é porque não quer, né, porque, assim, para quem não sabe, os projetos que são apoiados pelas leis de incentivo precisa sair uma aprovação no Diário Oficial e isso é burocrático, né? É um trabalho bem burocrático. O projeto tem que ter documentação em dia, tem que ter não sei o quê, toda essa parte burocrática. Só que a gente sabe que às vezes a gente está sobrevivendo, né? A gente está falando de pessoas que estão no extremo da periferia, que não tem condições de ficar indo atrás, porque ela precisa ir atrás da comida, inclusive da família, para sobreviver. Então você escreve. E se você não avança, porque começa a te colocar um monte de barreira, tem que entregar documento X, documento Y, tem que ir não sei na onde, tem que fazer não sei o quê, a pessoa já desiste. Já desiste porque não tem esse tempo, não tem infelizmente, esses acessos ou dinheiro para pagar um cartório, fazer essas coisas todas que dá trabalho. Acaba perdendo esse edital, né? Edital não, acaba perdendo essa lei, esse aporte através das leis de incentivo. E que é complicado, e aí você acaba ficando refém ou de uma consultoria, uma agência de captadora de recurso, ou você não tá, né? Então, a gente precisa também olhar para esse cenário, a gente precisa ver como é que a gente dialoga, né? A gente precisa estar aí na Associação Brasileira de Captadores de Recursos e mostrando, né, esses projetos sociais do extremo das periferias do Brasil. Eu tô falando aqui da cidade de São Paulo, mas a gente tá aí um Brasil enorme que eu mesmo desconheço, eu sei que tem outras dificuldades de uma periferia aqui de São Paulo, né? Que tem outros grandes problemas, diferente dos nossos, e que também são grandiosos como os nossos. Mas a gente precisa dialogar, acho que a gente precisa trazer para a roda para entender aonde estão esses captadores de recursos, como é que esses captadores de recursos chegam para esses projetos sociais que estão nos extremos das periferias. Como é que a gente capacita essas pessoas que estão no extremo da periferia para essa escrita e que não fique refém dessas pessoas? Porque o problema é quando a gente fica refém. Aí sempre os mesmos projetos acabam sendo aprovados, né? Então, porque a pessoa tem a malícia da escrita para aprovar tal projeto. Isso é muito perverso. Isso é muito cruel, porque você acaba não libertando, você acaba aprisionando do mesmo jeito todo mundo. Então a gente também precisa pensar e a gente precisa trazer para a roda sobre isso, né? Quem são os grandes captadores de recursos e fazer com que esse conhecimento seja aí disseminado para todas, todos e todes. É importante, assim, né, nessa onda, eu costumo dizer que essa onda, principalmente de 2020 para cá, de processos seletivos afirmativos, né? Então as empresas, elas estão se afirmando empresas antirracistas, e para você ser essa empresa antirracista, você precisa aumentar o número de funcionários pretos, pretas, pretes, profissionais trans, profissionais também indígenas. E como é que a gente faz isso? Então, hoje em dia, é um movimento grande de processos seletivos afirmativos para contratar diversos profissionais, né? Se eu falo que a Kná, ela é uma empresa antirracista, e aí eu olho para o meu quadro de funcionários e ele não coincide com o que eu estou falando, há algum erro.
Então, vamos lá olhar para esse quadro de funcionários e vamos fazer um processo seletivo afirmativo. Há bastante processos seletivos afirmativos acontecendo. Uma coisa que eu também estou incomodada, porque há muito processos seletivos afirmativos acontecendo, principalmente para a população preta, juventude preta, ligada ali nos processos seletivos de estágio, que é o primeiro emprego, né? Então, processo seletivo de jovem aprendiz. Mas, principalmente, a empresa ela abre, assim, programa de estágios para estudantes pretos ou negros, né? Que aí, normalmente, o pessoal chamam de negros, que está dentro ali, se a gente for levar para o IBGE, pessoas pretas e pardas, né? Então, eles acabam chamando como negros. Ou programa de trainee para pessoas negras. Só que aí, se vocês perceberem, são programas da primeira entrada, são posições ainda muito júnior, né? Então, tudo bem, acredito que tem que ter mesmo, porque essa pessoa ela vai entrar como estagiário, como trainee, e ela vai se desenvolver para chegar aí numa cadeira maior dentro dessa empresa, mas eu sinto falta ainda dessas empresas que estão comprometidas na luta antirracista de posições maiores, né? De alta liderança. Vamos fazer então um processo seletivo para alta liderança? Para diretoras negras, para CEOs negras, para conselheiras negras, para CFO negras. Bora fazer um processo seletivo? Vocês vão virar para mim e falar assim: Kátia, mas tem. Tem, mas ainda é pouco, né? Tem, mas é muito pouco. Ou quando tem, eles abrem e meio que não divulga, né? Acaba indo muito por indicações, né? Então, como é que também a gente dialoga sobre isso? Mas há um avanço nesse lugar. É muito comum, principalmente no LinkedIn. Quem abrir o LinkedIn vai ver algumas oportunidades aí para profissionais pretos, dentro de programas de estágio, de trainee, analista, depende muito da empresa, ela vai abrindo para analistas, elas abrem como vagas afirmativas. Então, você que está nessa busca de uma recolocação, está querendo um trabalho novo, está fazendo uma transição de carreira, e que você que está me escutando é uma pessoa preta, ou indígena, ou uma pessoa também trans, né? Há muitas oportunidades, principalmente se você olhar pelo LinkedIn. E aí uma dica que eu gosto de dizer novamente, lista quais são essas empresas que você gostaria de trabalhar, dá uma pesquisada no LinkedIn se ela tem oportunidades afirmativas e se ela está dialogando com o que você busca. E aí você acessa e faz a candidatura. Detalhe, tá, pessoal? Não é fazer somente a candidatura e entregar para Deus. Não, como diria minha mãe, Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei, não é mesmo? Então é o seguinte, faz a candidatura no site, mas coloca essa sua cara linda, preta para jogo, meu bem. Faz o quê? Bate novamente na porta. O que eu faço, Catiana? Além de fazer a minha candidatura, não agora porque eu estou empregada, graças a Exu, não é mesmo? Não é isso, mas aqui é um exemplo, tá, pessoal? Você vai lá, faz a sua candidatura. Fez a candidatura? Olha no LinkedIn quem trabalha nessa empresa. Manda uma mensagem para a pessoa. O máximo que você vai ter é o silêncio, ela não responder. Mas você vai morrer? Não. Então, né, minha gente? Bora reagir. Manda mensagem. E detalhe, não é pedindo um favor, mas você também no lugar de se vender. Uma grande profissional, porque a empresa vai ganhar te tendo nela, filha. Você só vai entregar resultado. Eu acredito nisso. Então, Catiana vai lá escrever para a pessoa e vai falar, olha, eu sou a Catiana, tenho formação nisso, nisso e nisso. A empresa, quero trabalhar nessa empresa por causa disso, disso e disso. Eu já entreguei isso, isso e isso. E acredito que a minha experiência profissional vai contribuir muito para o resultado dessa empresa. Podemos conversar, tomar um café virtual ou um café presencial. Estou falando virtual porque essa tendência da pandemia está ficando aí e vai ficar durante muito tempo, que a gente sabe que a pandemia não acabou, inclusive. Mas é uma forma, então, assim, também, gente, normalize tomar café, né? Porque tem, assim, eu amo tomar café com as pessoas. Tem gente que fala, Kátia, abre uma cafeteria. Eu acho que eu vou abrir. Porque tomar café com outras pessoas
É você manter essa rede de conexões, esse network forte, ativo, vivo, dinâmico. Porque se eu não te conheço, como é que eu vou te ajudar? Se você não me conhece, como você vai me ajudar? Como é que a gente soma se a gente não se fala? Porque tem gente que fica aí sozinho, se amargando, sofrendo, numa labuta e com medo de falar com os outros. Eu, hein, gente? Não, tem que falar, tem que falar. Tem que falar, se você não fala, ninguém vai saber e ninguém vai te ajudar. Se você não se vende, eu não vou saber que você é boa e eu posso te contratar. Então, sempre pensa nisso e normalize esse lugar. Então, você vai fazer isso também. Além de se candidatar no site, manda uma mensagenzinha para aquela pessoa lá no LinkedIn que trabalha nessa empresa, se venda dessa forma. Há esse processo seletivo afirmativo que está muito comum. E outra, né, discussão que a gente tem feito com as empresas é: não adianta eu abrir um processo seletivo afirmativo para contratar uma pessoa negra e essa pessoa, quando ela entra na empresa, ela não está num ambiente seguro. O que é esse ambiente seguro? É que as outras pessoas que já fazem parte dessa empresa, dessa cultura organizacional, entenda que esse processo seletivo afirmativo não é favor, né? Ali é uma reparação histórica que estamos fazendo, que estamos caminhando, né? Ali nessa jornada de mais de 500 anos, para a gente combater as desigualdades sociais e raciais do nosso país, chamado Brasil. Ponto. Entendendo isso, que aquela pessoa que entrou por esse processo seletivo afirmativo não está tomando lugar de ninguém, né? A gente não está sendo bonzinho e aquela coisa toda, a gente consegue manter um equilíbrio dentro desse lugar, porque sabemos que um ambiente de trabalho, ele pode ser muito violento. E tem muita gente que entra, né, nesse processo seletivo e não dura 1 mês ou 3 meses na empresa. Porque o lugar ele é tão tóxico, ele é tão perverso que a pessoa ela não vai se sustentar. Claro, quem vai ficar num lugar desse aonde você é olhado de cima para baixo, aonde as pessoas duvidam da sua capacidade, aonde as pessoas de forma indireta começam a fazer a piadinha, ou piadinha do seu cabelo, ou da sua cor, ou de não sei do que, e começa a jogar aqui, jogar ali. E indireta é a pior coisa que existe, né? Ninguém fica num lugar desse, então você sai. Só que nesse sai, às vezes a empresa ela entende assim: ai, tá vendo? A gente tentou fazer o processo seletivo afirmativo, mas a pessoa não durou 3 meses. É preguiçoso. Porque entra nesse lugar dessa desculpa. E não é isso. Ela não ficou, aí você vai falar pro queridinho, ela não ficou na sua empresa porque o ambiente de trabalho de vocês é insalubre. É perverso, porque vocês não criaram nenhum programa de desenvolvimento de carreira para essa pessoa. Porque ela chegou lá, foi maltratada. Porque ela chegou lá, tocaram no cabelo dela. Porque ela chegou lá, duvidaram da potência dela, do trabalho dela. Então, é sobre isso. Inclusive, é bom eu falar também disso, porque ainda há uma resistência, não de todas as empresas, algumas, né? De contratar pessoas egressas do sistema prisional. Não é ainda todo mundo que contrata. Então, como é que a gente realmente contrata essas pessoas que são egressas do sistema prisional para dentro da empresa e a gente desenvolve essa pessoa para manter num ambiente seguro, um ambiente acolhedor, onde ela pode realmente, de fato, mostrar quem ela é e crescer, né? Então, as empresas hoje também precisam não somente abrir a porta, mas abrir a porta e manter essas pessoas dentro desse lugar, né? Então tem um caminho aí, né? Uma jornada que algumas empresas fazem de mentoria de carreira interna para profissionais que são de grupos tidos como minorizados, né? Então cria-se programa de mentoria para desenvolver a carreira dessas pessoas. Isso é o cuidado que a empresa tem que ter, né? Então, olhar para esses profissionais, fazer um plano de desenvolvimento individual dessas pessoas, que a gente chama de PDI, né? Olhar também para a nossa estrutura. Então, quando eu vou contratar, fazer um processo seletivo afirmativo, eu vou conversar internamente com a minha equipe, vou dizer o que vai acontecer aqui. E vou também fazer um letramento racial com essas pessoas. Já que há uma desculpa de que a gente não aprendeu na escola, então vamos estudar, vamos buscar informação para que as pessoas estejam todos e todes na mesma página, né? Então,
Acredito que o caminho não está sendo fácil, mas a gente já avançou alguns pontos. Hoje, realmente, eu vejo que em 2020 não tinha tantos processos seletivos afirmativos, mas hoje já tem bastante. É engraçado que eu olho na minha época, assim, quando eu entrei na faculdade, já tem um tempo, né, gente? Eu sei que eu não pareço, mas eu já tenho um tempo aí na estrada. Dos processos seletivos de estágio. Não passei nenhum. Hoje eu dou risada, né? Mas na época eu falava assim, gente, por que eu não passei? E aí eu vi outra pessoa branca passando, né? E eu ficava assim, nossa, mas a pessoa passou e eu não, sabe? Lógico, hoje eu tenho esse entendimento que foi o racismo que não fazia a gente passar. E como não faz, por exemplo, eu vou ocupar uma cadeira de diretor enquanto, né? Eles sempre vão colocar alguma coisa que eu não tenho para ocupar essa cadeira. Mas hoje é um outro lugar, é um outro olhar, né? E aí eu vejo que a gente tá avançando muito nesse lugar, mas muito há ainda o que se fazer. Primeiro, essa questão do entendimento, né, das grandes organizações, das grandes empresas, entendimento das pessoas, dos profissionais que estão nesse lugar de letramento racial, entender que nós, das periferias, somos potência e que a gente só precisa de uma oportunidade digna. Criar um ambiente de trabalho seguro é fundamental para que a gente permaneça nesse espaço, para que também podemos ali desenvolver a nossa criatividade, senão a gente vai voar, isso é fato, a gente não vai permanecer nesse lugar. Mas há muito que se fazer. Acredito nessa educação como forma de transformação. Eu venho trabalhando para isso. Acredito que para os meus filhos, para as próximas gerações, essa sociedade, a gente sonha com isso, né? Esteja melhor, ela esteja mais acolhedora, com mais oportunidades de geração de emprego e renda para as pessoas pretas e periféricas, que é o que a gente sonha. E que também, principalmente, né, assim, essa juventude preta e periférica, ela possa sonhar, né? Se eu posso deixar aqui um recado para essa juventude preta periférica que sofre tanta violência, assim como nossos corpos pretos sofrem violência, é que sonhe. Sonhe ser o que você deseja ser. Porque a partir do momento que a gente para de sonhar, a gente para de viver. Então sonhe e busque, gente, busque pessoas que podem e que possam contribuir com o seu sonho, que possam somar com você, que possam te levar para onde você deseja ir. Busque mentores ou mentoras para a vida de vocês. Isso é fundamental. A gente ter com quem caminhar junto, ter com quem segurar na mão, ter com quem avançar e não desistir dos nossos sonhos é fundamental em qualquer momento da sua vida, principalmente nesse lugar de empregabilidade. Seja empreendendo, ou seja trabalhando CLT, ou seja num projeto social. Busque por pessoas que vão te acompanhar e que vão somar. É isso que eu acredito, então, que todos, todas e todes sigam sonhando para um Brasil e para uma vida melhor. Muito obrigada. Sigam as redes sociais, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Catiana Normandia, a Kiná com K, K-I-N-A-H, no Instagram, Kiná Desenvolvimento Profissional. Estou à disposição de vocês.